pessoal. Não bastasse o comprometimento do nosso presidente Lula com a agenda esquerdista, né? Sempre apoiando aí comunista, terrorista. Aqui no Brasil ele apoia os bandidos e por aí vai. Mais uma surpresinha aí aparece, né? Parece que os Estados Unidos divulgou um relatório, né, onde ele mostra, né, inclusive marcado em um mapa, algumas bases que estão sendo utilizadas como bases de monitoramento chinesa, né? A China está utilizando essas bases para um tipo de monitoramento espacial, quer dizer, tanto teste espacial como bases para monitoramento. E como sempre, né, o Lula com essa aproximação, né, esse tesão aí na China, em países comunistas, certamente vai tremer nas bases aí nos próximos dias, né? Essa última reunião que tive aí do presidente dos Estados Unidos e o fato dele não ter convidado o Lula para essa reunião já deixa bem claro que na última visita que o Lula fez, ele não foi muito convincente, né? Ele acha que pode utilizar lá fora a mesma conversinha furada que funciona aqui no Brasil, né? Para a esquerdalha aqui, né? Mas lá fora o buraco é mais embaixo, né? Um jornalista aí, o Ivan Kleber, né, um analista que vive no exterior, se eu não me engano, e faz jornalismo para o Gazeta, trouxe uma reportagem muito interessante, né, que fala sobre essa nova situação aí, né, onde os Estados Unidos provavelmente nesses últimos alertas aí que ele tem mandado aí umas indiretas para o Lula, provavelmente já tem a ver com essa situação aí, a descoberta dessas bases aí, onde no mapa dele está marcado que uma delas é aqui no Brasil. E é só uma questão de tempo, agora a gente vê que isso aí vai trazer consequências, né? A questão é que consequências isso vai trazer. Vamos esperar para ver. Enquanto isso, vamos ver aí com mais detalhes na reportagem do jornalista Ivan Kleber. Vamos ao vídeo. Existe a possibilidade de estarmos sendo hackeados por empresas, enfim, ligadas ao Partido Comunista Chinês. Esse mapa que a nossa direção gentilmente disponibiliza na imagem foi publicado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que apura justamente essa influência, essa penetração, essa presença da China na América do Sul. Cada quadradinho vermelho desse é uma base, nós temos uma ali, né, o Brasil não poderia ficar de fora, no estado da Bahia. Então, o Congresso está fazendo este levantamento. Geisiane, estas bases não são exclusivamente de uso militar, por exemplo. Muitas vezes elas têm uma operação híbrida, ou seja, tanto militar quanto civil. E aqui entra um ponto que a gente precisa levantar. Quando a China compra terras no Brasil, além de explorar o que tem embaixo da terra, obviamente, aquela questão das terras raras, enfim, a gente já falou bastante disso, né, ouro, enfim, também tem essa possibilidade, existe essa possibilidade de um uso como uma base para espionagem, inclusive para a captação, aí por isso que eu falei do hackeamento, né, de satélites que operam ali na região. Agora, a gente precisa trazer uma questão extremamente importante. Repito, este relatório foi publicado pelo Congresso dos Estados Unidos, um painel do Congresso americano. A nossa audiência aqui vai colocar no chat, porque eles vão se lembrar que nós noticiamos que também, além disso, existe um outro painel do Congresso nos Estados Unidos que quer saber a influência da China no agronegócio brasileiro. Reparem como a questão é séria. Os congressistas americanos estão, sim, preocupados com essa influência da China na América do Sul e no Brasil como um todo. Recentemente nós tivemos, né, aquela questão do navio chinês que ficou ancorado no Rio de Janeiro, um navio militar por vários dias. Essa questão não passou despercebida, ela inclusive foi noticiada na mídia americana, nessa questão de um navio militar ali, e obviamente que tudo isso coloca, né, mais aí tempero nessa questão toda. Em um momento em que o Lula não esconde essa aproximação com a China, o lado chinês também comemora, Geisiane. Eu faço esse trabalho aqui de acompanhar o que as mídias, que são mídias ligadas ao Partido Comunista Chinês lá na China, falam sobre o Brasil, e eles estão realmente comemorando essa aproximação com a China, e a cultura brasileira e a cultura chinesa estão se aproximando, e tudo isso é muito salutar,
notar do ponto de vista chinês. O fato é que o Lula não entendeu o jogo que ele está jogando, embora tenha essa química com o presidente Trump, aqui nesse caso, e do agronegócio, são painéis do Congresso americano. O Lula precisaria aí de conseguir química com 435 deputados. Acho que não vai ser tão simples assim, né? Ele está perdendo química até com o filho dele. Eu não sei se ele vai manter isso com os congressistas. Agora, brincadeiras à parte, Gisele, essa questão ela é extremamente importante e eu quero colocar aqui mais um ponto. Não vamos esquecer, a seção 301 está em vigor. Caiu a lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas a seção 301 está caminhando. E nós possivelmente teremos aí algum relatório da seção 301 entre o final de março, começo de abril, e ali na seção 301 é citado, né, a presença, a questão da China, por exemplo, na 25 de março. Então são várias frentes que estão se abrindo, essa frente aí agora do Congresso é extremamente importante, inclusive esse relatório vai para a NASA, que fique atenta, né, justamente com seus satélites, por conta dessas bases que nós estamos vendo aí no mapa na América do Sul. Geisiane. Ivan Kleber, trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia, começando, claro, pelo Serrão. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Grande Lorde Ivan Kleber, essa notícia é bombástica, mas ela não chega a ser uma grande novidade. O Brasil já está influenciado pelos chineses em várias áreas, o setor elétrico é muito dominado por eles, comunicações absolutamente, e essa agora do espacial só mostra que pode haver uma conexão lá para cima, que serve até para a defesa estratégica da China a partir dessas bases na América Latina. Agora, o que os Estados Unidos estão fazendo para resolver essa questão das relações que o Brasil, por exemplo, tem com a China? Porque aqui o ex-presidente Michel Temer, desde quando ele era vice-presidente da Dilma Rousseff, ele sempre cuidou dessas relações diretas com os chineses. Até porque é papel do vice-presidente da República, seja ele quem for, cuidar disso. E tanto que Michel Temer chegou a escrever o prefácio de um livro sobre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é uma obra que trata de Deng Xiaoping aqui para o Brasil, com prefácio de Michel Temer. Como é que os americanos lidam com esse tipo de coisa? Olá, Serrão. Olha só, o Temer, se eu não me engano, ele também trabalhou durante o ano 2021 como consultor da empresa de telecomunicação chinesa Huawei, justamente no período que ela buscava ali a concessão, a questão do 5G no Brasil durante o governo Bolsonaro. Então pode colocar mais essa associação do Michel Temer à China no currículo dele. O grande questionamento, como você fez, Serrão, qual será a posição dos Estados Unidos? Bom, na Venezuela a gente está vendo, né, que está acontecendo. Agora em Cuba, que também conta com forte presença chinesa, o presidente Trump declarou há coisa de 2 horas atrás que talvez os Estados Unidos tenham que fazer uma transição amigável e tomar Cuba de maneira amigável. Circulam rumores já de que a elite do Partido Comunista Cubano, do regime cubano, já está negociando uma saída de Cuba para um exílio. Onde seria esse exílio? Será que no Brasil? Acho que o Lula não seria tão irresponsável assim, possivelmente na China. Então, algumas ações o governo americano já está tomando, né? E esses relatórios que estão sendo publicados, né, a gente teve esse do Congresso que a gente trouxe aí com esse mapa, e também eu estou muito curioso, estou acompanhando isso, inclusive nós aqui da Revista Oeste, junto com o Carlo Cauti e eu, nós trouxemos em primeira mão no Brasil essa questão lá do Congresso americano investigar a influência da China no agronegócio brasileiro, né? Nós estamos acompanhando isso justamente porque eu estou muito curioso. Em base a esses relatórios, Serrão, é que nós teremos uma noção de qual será a questão da China. Agora, tem uma informação que está passando despercebido, que é o seguinte: na primeira quinzena de março, o presidente Trump estará reunido com vários presidentes da América Latina justamente para discutir a influência da China na região. E Lula não foi convidado. E ao não convidar Lula, nós temos aqui um recado intrínseco de que o presidente Trump não confiou quando Lula disse que afastaria o Brasil da China. O Trump sabe, o Marco Rubio sabe, toda a administração Trump sabe disso. E o Lula ainda teve a cara de pau de fazer esse compromisso com o presidente Trump. E aí nós temos a publicação desse relatório. Olha, para ser sincero, Serrão,
Eu fiquei sim surpreendido. Eu achei até que teriam mais bases, digamos assim, espaciais da China no Brasil. Uma só, eu até acredito eu que possivelmente a gente tenha mais bases, mas que não entrou nesse relatório agora, porque quando a gente olha, por exemplo, né, o tamanho do Brasil, enfim, e a importância, é até uma surpresa que eles tenham encontrado só uma base. Eu não me surpreenderia se nos próximos dias eles atualizarem esse mapa aí com mais bases. Agora, a resposta americana ao Brasil pode ser desde sanções novamente, né? E aí sim, sanções relacionadas à questão de segurança nacional dos Estados Unidos e pressão política e geopolítica. Nunca é demais lembrar, né, que há um ano atrás, Maduro há 3 meses atrás, o Maduro estava dançando e pedindo Pix lá, acho que o Pix era para ele usar na defesa dele lá em Nova York, mas enfim, as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que nós imaginamos. Tá aí a imagem do Maduro dançando, agora ele está dançando lá em um presídio no Brooklyn. Serrão, Geisiane, eu devolvo para você. Dançando, pedindo Pix, né? Todo ali na malemolência e cantando Imagine também, viu? Vale lembrar. Olha só, passo a palavra agora à doutora Kátia Magalhães. Estamos com o querido Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Você falou em monitoramento da China e uma ideia puxa outra. Monitoramento no Brasil me lembra Judiciário, me lembra TSE. E China me lembra aqueles acordos secretos entre o Judiciário não foi entre o Executivo de Lula, não. Foi entre o Judiciário e o Partido Comunista Chinês, supostamente sobre a temática de inteligência artificial. Parece que está tudo tão conectadinho, né, Ivan? E aí eu te pergunto, quando é que a Casa Branca, quando é que a CIA vai ter acesso ou vai se interessar, se é que já não se interessou, por esses tais acordos? Será que as figuras que estariam por trás dessa tremenda aproximação com a China não estariam no Palácio do Planalto e sim nas Cortes de Justiça, Ivan? Doutora Kátia, sempre uma alegria estar aqui com a senhora. Olha só, extremamente importante o ponto que a senhora abordou. Eu estou focando muito na questão do agronegócio, mas a senhora, obviamente, sendo do judiciário, levanta uma questão relevante, porque nós sabemos que na China existe um controle total daquilo até mesmo que as pessoas publicam nas redes sociais. A China tem a sua própria rede social, enfim, eu acho até uma hipocrisia, né? Quando alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores vão para a China, eles postam no X, antigo Twitter. Para isso eles precisam usar VPN, né? Então, nós sabemos desse controle e dessa aproximação, como a senhora disse, com a Suprema Corte do Brasil. Seria uma tentativa, né, de implementar o modelo chinês no Brasil. Nós não podemos descartar esta possibilidade. A gente sabe que essas pessoas têm sede de censura e de controle. Então, o modelo chinês lá na China funciona. Por que não, né, do ponto de vista deles, tentar aplicar isso no Brasil? É algo que a sociedade precisa ficar atenta, porque se depender do Partido Comunista Chinês, eles controlam tudo, desde uma venda ali de uma bala no supermercado até mesmo a venda de uma residência. Tudo é controlado na China e acredito que alguns atores políticos no Brasil gostariam de copiar esse modelo. Sobre a CIA e a Casa Branca, olha só, doutora Kátia, relatórios como esse colocam uma pressão enorme na CIA, justamente e na própria Casa Branca para que se faça alguma coisa. Eu acredito que os Estados Unidos estão sim acompanhando tudo isso que está acontecendo. Eu acho que se a gente parar para pensar com a cabeça fria, de um ano para cá, muita coisa aconteceu nesse sentido. Já citei aqui os casos de Venezuela, o próprio caso de Cuba, a ajuda que os Estados Unidos deram para o Javier Milei, né, conseguir a vitória nas midterms na Argentina, também foi por conta para impedir, né, que um presidente pró-China vença as próximas eleições, e eu tenho fortes razões para acreditar que o Brasil não vai passar despercebido nessa questão. Nesse ponto, vamos aguardar aí a tão anunciada visita de Lula a Washington, não é, ao presidente Trump, o que pode sair dali. Eu posso dar um spoiler, teremos pressão em cima do Lula para que ele se desvencilhe da China. Nós sabemos que isso não vai acontecer, então ele terá que estar preparado para as consequências. Pessoal, acho que eu já consigo até imaginar, né, as pressões pelas quais o Lula vai passar aí quando chegar o dia da próxima visita, né? Se a gente imaginar e tentar imaginar o motivo pelo qual ele não foi chamado para essa última reunião aí dos países para combater os narcotraficantes, né?
O fato do presidente americano ter deixado ele fora dessa reunião já demonstra que ele não é uma pessoa confiável, né? E ele não dá o braço a torcer, né? Com esse apoio aí que ele tem dado aí a narcoterrorista, narcotraficantes, terroristas, né? Ficando sempre do lado errado da moeda, não é por menos. Mas não dá pra esperar mais do que isso de um homem como isso daí, né? Esperar de uma pessoa como o Lula. Mas é isso aí, pessoal. O importante é que você fique bem informado, né? E saiba o que realmente seu presidente está fazendo e de que lado realmente ele está. Eu acho que com tantos acontecimentos aí, não só internacionais aí, geopolítica, mas esses que têm acontecido aqui no Brasil, já deu uma grande amostra aí para a gente saber, né, o tipo de homem que o Lula é, o tipo de presidente que nós temos, né? Só não enxerga quem não quer mesmo. Ou quem concorda com toda essa roubalheira aí, né? Condenação de inocentes, com golpe de Estado fajuto, e só quem tem maldade mesmo no coração é que concorda com esse tipo de coisa, né? E contra isso é só Deus para entender o coração desse tipo de pessoas. Mas é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, ajuda o nosso canal aí a crescer, compartilha o nosso conteúdo, deixa a sua opinião aí nos nossos comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.